Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula sobre por que estudar sobre terapia de casal. Meu nome é Tatiana Spalding Pérez, mas pode me chamar de Tati, e eu ensino psicólogas, psicólogos, psicanalistas, profissionais de saúde que trabalham com psicoterapia a atender casais com segurança, com ética e com propriedade técnica. E hoje nessa aula eu quero conversar um pouco contigo porque é tão importante que a gente estude sobre terapia de casal e porque estamos precisando de terapeutas de casal no Brasil para ajudar tantos casais e relacionamentos que precisam de ajuda. Hoje eu ensino profissionais já há mais de 5 anos, desde 2018, a trabalharem com terapia de casal. E a minha missão de te ensinar a atender casais está justamente em nós juntas conseguirmos alcançar mais casais e mais pessoas que precisam desenvolver saúde nos seus relacionamentos. Cada vez mais as pessoas têm visto a importância, têm entendido a importância de cuidar das suas relações e infelizmente ainda faltam profissionais na área para conseguir atender todos os casais que têm procurado pela terapia como um espaço de ajuda. E a terapia, eu costumo dizer, que é o verdadeiro espaço para ajudar os casais, porque é através da terapia que o casal vai conseguir descobrir o que significa ser casal para eles, o que eles querem desenvolver como casal e não ficar focando naquilo que os outros acham que deveria ser. Mas esse talvez seja um tema para uma outra aula. Hoje eu quero conversar contigo sobre o porquê estudar sobre terapia de casal. E tudo começa na construção da conjugalidade. Segundo Minuchin, que é um dos teóricos da terapia sistêmica, o começo da família vai acontecer justamente no momento em que duas pessoas decidem se unir numa relação, decidem se tornar casal, ser casal e construir a sua vida a partir dali. A união dessas duas pessoas, então, terá o propósito de formar uma família, seja família com filhos ou sem filhos. Essa é uma discussão que diversos teóricos entram, mas hoje em dia, quando a gente pensa no século XXI, a gente sabe que ser casal e ser família não depende de filhos humanos, pode ser filhos pets, mas também existe uma questão, né, da parentalidade, de se exercer a parentalidade não necessariamente com os seus filhos. De qualquer forma, se tornar casal é justamente unir e trazer ali uma nova construção familiar. Mesmo que esse casal acabe sendo só esses dois, sem ter filhos, são duas pessoas que vieram de famílias diferentes e que agora vão dar origem a uma nova família e têm essa intenção de formar esse novo núcleo dentro dessa escolha conjugal. E para que a gente consiga entender a complexidade do que é ser casal, do que é construir essa conjugalidade, tem uma frase da Adriana Wagner que eu gosto muito que diz o seguinte: ser casal envolve um processo de amadurecimento pessoal mútuo e a condição para construir um espaço de intimidade. Veja bem, amadurecimento pessoal mútuo. São duas pessoas, dois indivíduos em construção, se conhecendo, se desenvolvendo, amadurecendo individualmente e ao mesmo tempo. Então nós temos ali, quando a gente pensa em casal, a gente sempre precisa pensar em dois inteiros em relação. Duas pessoas se desenvolvendo como inteiro e que escolhem estar num relacionamento, desenvolvendo então esse espaço de intimidade, esse espaço seguro da relação. E para que esse espaço conjugal possa existir, cada um desses indivíduos precisa conhecer os seus valores e as suas expectativas individuais. O que eu desejo para minha vida no relacionamento, o que eu espero da minha vida no relacionamento, e juntos então eles vão construir o espaço do casal. Você já deve ter escutado essa analogia, que é a ideia de que cada um traz uma mala consigo para o relacionamento e juntos eles vão construir uma terceira mala, que é a mala do casal. Só que para que eles possam construir essa terceira mala, que é a mala do casal, cada um vai ter que abrir a sua mala, mostrar para o outro o que tem ali dentro, mostrar o que é indispensável, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Daqui a pouco descobrir coisas que nem a pessoa sabia que estava lá e conseguir expor, se colocar vulnerável, dialogar sobre aquilo, para que juntos eles possam construir e elaborar essa terceira mala que vai ser a mala do casal, sem precisar necessariamente abandonar as outras malas, mas conseguindo diferenciar o que é a mala individual do que é a mala conjugal. E obviamente, para que valores e expectativas do casal sejam criados, para que essa mala seja ajustada e combinada,
cada um vai precisar entender e compreender que existe um passado individual, que existe uma história individual antes da história do casal. Então, antes de se construir essa mala do casal, cada um vai ter tido as suas histórias, as suas caminhadas, e eles estão se encontrando num ponto específico. Isso é muito importante quando a gente pensa em conjugalidade, porque muitas pessoas, no momento que iniciam um casamento, iniciam um relacionamento, querem que a outra pessoa apague o seu passado, e isso não tem como ser feito. Então, no momento que o casal vai construir os seus valores, as suas expectativas e o seu ser casal, eles vão precisar levar em consideração também a história pregressa de cada um e as histórias familiares. Tudo isso conseguindo desenvolver e diferenciar, que é conseguir colocar o que é meu, o que é do outro, conseguir entender qual é o meu lugar, qual é o lugar do outro, dentro de uma lógica do que é individual, do que é conjugal, e aqueles casais, né, que se tornam pais, o que é parental. Então ali a gente encontra dentro do núcleo de um casal 3 subsistemas, o individual, o casal e o parental, que estará ali interagindo, tornando então a ideia de ser casal algo bastante complexo, mas não necessariamente difícil. Muitas pessoas costumam dizer que a terapia de casal é muito difícil, mas se tem essa ideia justamente porque ser casal traz toda essa complexidade do que nós estamos falando, mas não necessariamente trabalhar com casais é difícil. Só é difícil quando a gente não sabe o que fazer e não está atenta a toda essa construção da complexidade, que é justamente também o que dá o gostinho de querer atender casais. E como se toda essa complexidade não fosse bastante, a gente ainda precisa considerar que existe um ciclo de vida de cada casal, em que momento da linha da vida o casal está, e também o contexto em que esse casal está inserido. Então, quando a gente está ali trabalhando com um casal, quando a gente pensa nas dificuldades, nos conflitos que um casal está vivendo, a gente não está falando somente dos conflitos daquele casal, daquela dinâmica do casal. A gente também precisa estar atenta para entender qual é o momento de vida que esse casal está, porque dependendo do momento de vida, vai ter uma interferência ou outra, serão desafios diferentes para aquele casal, e também o contexto em que aquele casal estará inserido, que obviamente serão outros desafios. Então a gente pode olhar para cada casal e entender que ser casal é uma construção extremamente desafiadora, e se não bastasse ser uma construção extremamente desafiadora, ainda existe o ciclo de vida, o tempo ali acompanhando e trazendo estressores que fazem parte dessa caminhada, e também o contexto em que o casal estará inserido. E esse contexto também pode mudar ao longo do tempo. E por isso a grande importância da gente sempre pensar na manutenção do relacionamento. Aquele casal que era um no início não será o mesmo depois de 5 anos de relacionamento, depois de 10 anos de relacionamento, depois de 15, depois de 20 anos de relacionamento. Cada casal vai ter a sua história, vai enfrentar os seus desafios e vai ter a sua maneira de lidar com eles. E isso torna o atendimento de casal algo muito único e extremamente dinâmico. Não existe casal igual ao outro. Por mais que às vezes os casais tragam dificuldades muito próximas, eles são muito diferentes e não existe um casal igual ao outro. E aí, pensando em tudo isso, por que estudar sobre terapia de casal? A gente também precisa entender por que ser casal. Afinal de contas, é tão difícil conviver com outra pessoa, é tão difícil construir essa conjugalidade, por que a gente escolhe ser casal? Essa é uma pergunta que cada pessoa e cada casal terá a sua resposta, mas é uma pergunta muito interessante para a gente fazer aos casais que chegam na terapia, o que fez com que eles se escolhessem e decidissem ser casal. Mas apesar de ser uma pergunta muito única, tem uma frase da Regina Navarro Lins que eu gosto muito que diz o seguinte: as relações amorosas devem existir porque há prazer em estar juntos e não por necessidade. É importante que não haja expectativa de fusão com o outro. Cada pessoa tem que se sentir inteira e não uma metade buscando alguém para completá-la. Em resumo, os relacionamentos amorosos eles devem existir para tornar a nossa vida mais colorida, para tornar a nossa vida mais interessante, para estar ali para promover saúde, para promover qualidade de vida. Estar num relacionamento que não agrega na vida, que não torna aquela vida algo melhor para ser vivida, traz muitos e muitos prejuízos para a saúde mental dos indivíduos que estão naquela relação. E a terapia de casal é o melhor lugar para ajudar aquele casal, aquela dupla de pessoas que estão vivendo aquela relação a lidarem com suas dificuldades como casal, a olharem juntos para o que estão vivendo e como eles juntos
podem construir o futuro que eles desejam. E aqui um ponto muito importante: terapia de casal não é para salvar casamento nem para forçar uma separação. Terapia de casal é para ajudar o casal a ficar bem, independente do resultado. O grande objetivo da terapia de casal é que o casal consiga entender: essa é a nossa dificuldade, nós queremos alcançar esse ponto, o que nós desejamos e almejamos juntos como casal é esse ponto, e a gente precisa de ajuda justamente para entender o que aconteceu, o que fez com que a gente chegasse nessa dificuldade que nós estamos e como nós vamos enfrentá-la daqui para frente. O que nós estamos dispostos a mudar, o que a gente quer olhar e modificar, dialogar, alinhar para que possamos continuar caminhando juntos, seja como casal ou seja como um casal, um ex-casal, né, que não está mais juntos, mas que consegue realizar uma separação de uma forma mais amigável, que consegue, por exemplo, manter o seu vínculo como pais de uma forma saudável e não respingando nos filhos os problemas daquele casal. E por que ser terapeuta de casal, afinal de contas? A gente está falando aqui do porquê estudar sobre terapia de casal. Uma vez que a gente olha para os relacionamentos, que a gente entende toda essa complexidade, trabalhar com terapia de casal é justamente conseguir olhar para o indivíduo dentro dessa integralidade e dentro desse respeito da individualidade dentro da relação conjugal. Estar ali acompanhando um casal é algo muito satisfatório quando a gente consegue enxergar as duas pessoas. A gente trabalha dentro da terapia de casal com duas pessoas trazendo a sua visão. Então, diferente da maneira que a faculdade de psicologia nos ensinou a atender, que é uma maneira individual e focada somente naquela pessoa, na terapia de casal esse mundo se amplia. A gente consegue ver as duas pessoas trazendo as suas visões, e a terapeuta de casal não tá ali para dizer quem tá certo e quem tá errado. A terapeuta de casal tá ali justamente para ajudar o casal a enxergar que existem duas verdades e que aquele casal pode lidar com isso ou não. Vai depender muito, né, da dinâmica deles e do quanto eles estão dispostos a aceitar a verdade um do outro e a olhar como eles podem viver com aquela diferença. E na terapia de casal também não fica aquela dúvida: como será que a pessoa responderia isso? A gente tem um atendimento muito dinâmico, muito imediato. Uma pessoa fala, outra pessoa fala. A gente tem essa integração da dinâmica do casal acontecendo ali, na nossa frente. A gente não precisa ficar imaginando como ela é, porque ela está ali. E como terapeuta, a gente consegue, então, intervir de uma forma muito mais eficaz quando a gente está trabalhando com o casal na terapia, em vez de estar trabalhando somente individualmente com aquela pessoa. Além disso, é muito bonito acompanhar o processo de um casal, quando eles conseguem deixar de focar na terapeuta para focar um no outro, para desenvolver um bom diálogo, para conseguir alcançar os seus objetivos, para construir estratégias de mudança que promovem saúde no relacionamento. É muito interessante quando nós, terapeutas, conseguimos acompanhar esse processo e é bastante satisfatório. A gente tem, né, uma realização profissional, não só uma realização de ser referência na área, porque é uma área ainda com poucas referências, mas também de ter essa realização de ver as pessoas conseguindo encontrar o seu caminho como casal. E por fim, mas não menos importante, no momento em que a gente estuda sobre terapia de casal e que a gente passa a atender casais, a gente consegue ampliar também a nossa forma de atender individualmente, porque a gente deixa de ter aquela visão muito focada num indivíduo só, para ampliar a nossa visão e a nossa maneira de perguntar para o cliente na terapia individual, a nossa maneira de intervir com o cliente na terapia individual, que traz uma demanda de relacionamento, é muito diferente de como ela era antes de nós nos tornarmos terapeutas de casais. E o que você precisa para ser terapeuta de casal? Para ser terapeuta de casal, você precisa ter uma formação base em psicologia clínica, em psicanálise, em sexologia, ter uma formação base que te ensinou ali o atendimento clínico, porque essa formação base é a que vai te dar a base geral dos teus atendimentos, vai estar te guiando para os teus atendimentos, e ter interesse em atender casais, ter interesse em trabalhar com demandas de relacionamento e querer ajudar os casais, sabendo que o teu objetivo não é necessariamente restaurar um casamento, e sim ajudar aquele casal a encontrar, né, o que faz sentido para eles, seja juntos ou separados. E se você estranhou que eu não falei em pós-graduação, em livros, etc., você não precisa fazer uma pós-graduação
para ser terapeuta de casal. Se você já tem uma base de conhecimento e uma formação inicial de psicologia clínica, de atendimento clínico, a terapia de casal ela vem como uma capacitação. A pós-graduação ela vai acontecer se tu tiver interesse em um ambiente acadêmico mais formal, com conteúdo mais teórico, mas tu não precisa deixar de atender casais porque tu não tem uma pós-graduação. Pelo contrário, tu pode inclusive começar a atender casais e pagar uma pós-graduação no futuro se tu tiver interesse, né, em terapia de casal, com os teus atendimentos com os casais. Você como psicóloga, você como psicólogo, você como psicanalista, você já está habilitada e habilitado a atender casais. Você não precisa de mais anos e anos de estudo acadêmico para saber o que fazer na terapia de casal. E eu ouso dizer, e é algo que não sou eu que digo, eu já ouvi de muitas alunas minhas, que a pós-graduação ela não dá toda a segurança que o curso Ser Terapeuta de Casal dá para os profissionais que querem atender casais com segurança e com excelência. E eu preciso te dizer que eu já ouvi de muitas alunas que o curso Ser Terapeuta de Casal ensinou para elas muito mais do manejo clínico do que a pós-graduação. Às vezes a pós-graduação é tão focada no conhecimento acadêmico que falta um pouco do manejo clínico. E aqui o que eu quero te ensinar é justamente a atender casais na prática. É saber o que fazer quando o casal fizer isso. É entender um método, entender um passo a passo. Então não, você não precisa de pós-graduação. O que você precisa para atender casais é um método seguro e um passo a passo que vai te dar a orientação do manejo clínico. E caso você esteja se perguntando qual é a minha abordagem na clínica, você não precisa se preocupar com isso, porque você também não precisa aprender uma nova abordagem para trabalhar com terapia de casal. Eu desenvolvi no método Ser Terapeuta de Casal uma forma que você vai ter um passo a passo independente da abordagem. A minha abordagem é a sistêmico, integrada com cognitivo comportamental, então a minha base nos meus atendimentos é essa. Porém, o que eu vou te ensinar no método Ser Terapeuta de Casal não faz com que tu precise aprender essas abordagens. Tu consegue, a partir da tua abordagem, integrar aquilo que eu te ensino com a tua prática clínica. E tudo isso foi pensado justamente para que tu não precise anular todo o teu conhecimento. Me incomoda muito aqueles cursos em que, quando a gente vai iniciar, a gente precisa basicamente jogar fora tudo que a gente aprendeu para começar a aprender tudo de novo. Aqui no Ser Terapeuta de Casal não é dessa forma que acontece. Aqui tu vai aprender a atender casais com passo a passo, com um método seguro, e esse método vai te ajudar a integrar o conhecimento que tu já tem dentro desse passo a passo. E esse método não só é seguro, como também já foi validado desde 2018 por mais de 1000 alunas, mais de 1000 profissionais que estiveram comigo de diferentes abordagens aprendendo a atender casais. E se você chegou até aqui e você quer se tornar terapeuta de casal e ser uma referência na área, eu te espero no curso Ser Terapeuta de Casal. Você encontra todas as informações necessárias sobre o nosso curso aqui nessa página, e você também pode entrar no nosso grupo VIP no WhatsApp, por onde as informações serão enviadas no momento em que nós abrirmos inscrições. Como eu te falei, o curso Ser Terapeuta de Casal existe desde 2018, mas ele foi totalmente regravado em estúdio, com muita qualidade e levando em consideração tudo que as alunas e as profissionais que passaram comigo, que estiveram com a gente no Ser Terapeuta de Casal ao longo desses 5 anos, nos trouxeram de feedback. E eu estou te esperando aqui desse lado. Vem comigo, Ser Terapeuta de Casal, entra no grupo VIP para saber todas as informações e eu estou te esperando.